Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Eu estou muito feliz com esta oportunidade que Deus nos concede. Estarmos juntos estudando a Bíblia Sagrada através de Encontro com a Palavra. Acomode-se e acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Lemos os versículos 17 a 20 do capítulo 5 de Mateus. Como vimos nos estudos anteriores, este sermão, na verdade, foi um ensino de Jesus dado durante um retiro que ele organizou para alguns discípulos no alto de um monte. O propósito de Jesus com este retiro foi recrutar aqueles que seriam a sua solução, a sua resposta para os problemas do mundo. Lá embaixo, no sopé da montanha, estavam milhares de pessoas que tinham sido ministradas por Jesus, entre as quais ele tinha escolhido aqueles que o acompanharam até o alto do monte. E lá, no alto deste monte, Jesus deu o ensino que está registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Conforme vimos no último programa, nos versículos 13 a 16, Jesus disse aos seus discípulos: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, a cidade sobre o monte que não pode ser escondida e a candeia que ilumina a todos. Jesus estava recrutando as soluções e as respostas para todos os problemas lá no sopé da montanha. Este foi o contexto no qual este estudo foi dado. Não podemos nos esquecer que o contexto deste estudo foi parte de uma grande estratégia. Muitos teólogos afirmam que as bem-aventuranças dos versículos 3 a 10 são o ensino em si, e o restante do sermão é uma aplicação deste ensino. As bem-aventuranças desafiam os discípulos a olharem para dentro deles mesmos. A partir do versículo 11 até o final do capítulo 5, Jesus os desafia a olhar ao redor. Agora que vocês já olharam para dentro, olhem ao redor e relacionem as bem-aventuranças com o mundo de vocês, e depois com a palavra de Deus, e depois com diferentes pessoas lá do meio da multidão no sopé da montanha. Nos versículos 17 a 20, Jesus estava dizendo aos discípulos: olhem lá para baixo. Vocês estão vendo todas aquelas pessoas com todo tipo de problemas? Se vocês vão ser parte da minha resposta e da minha solução para eles, precisam entender algo sobre as Escrituras. Vocês precisam saber aplicar as Escrituras nas vidas das pessoas. Já ouvi o seguinte comentário: a diferença entre a maneira como os fariseus, os mestres da lei, como eram chamados, abordavam as Escrituras, e a maneira como Jesus abordava era que Jesus aplicava a lei de Deus na vida do povo através do prisma do amor de Deus. Jesus nunca perdeu de vista a razão porque Deus deu a sua palavra e a sua lei, isto é, o seu amor pelo homem. Toda a lei foi dada com este princípio, e é isso que o apóstolo Paulo chama de o espírito da lei. O espírito da lei nos dá vida porque é o amor. O espírito da lei nos faz lembrar que toda a lei de Deus ou toda a palavra de Deus partiu do coração de Deus, cheio de amor pelo homem. Jesus sempre teve esta visão. Por isso podemos dizer que ele passava a lei pelo prisma do amor de Deus antes de aplicá-la na vida do povo. Os fariseus e escribas não faziam isso. Eles apenas despejavam a lei sobre o povo. O apóstolo Paulo chamou isso de letra da lei e diz que ela mata.
Os fariseus se esqueceram que a lei nasceu do amor de Deus pelo homem. Eles simplesmente despejavam a letra da lei sobre o povo e não se importavam se aquilo ajudaria ou traria mais peso para a vida das pessoas. Nos versículos 17 a 20, Jesus está fazendo duas afirmações. Primeiro, ele está dizendo: eu vim para ensinar, e o que tenho ensinado com as bem-aventuranças e o que ensinarei com a aplicação delas está de acordo com a palavra de Deus. Quando Jesus mencionou palavra de Deus, estava se referindo ao Velho Testamento, a lei e os profetas. É assim que eles se referiam ao Velho Testamento nos tempos do Novo Testamento. Ouça mais uma vez o texto bíblico que diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Observe bem a ordem. Todo que pratica e ensina, este será grande no reino dos céus. A conclusão deste parágrafo se dá quando Jesus abre fogo e desafia os líderes religiosos e os mestres da lei daquele tempo, dizendo: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Com essas palavras, Jesus estava dizendo: se a sua justiça pessoal não for superior à dos líderes religiosos, você não terá compreendido o meu ensino nem nada do que falei. Na verdade, Jesus estava fazendo duas afirmações. Ele estava dizendo que não havia nada em seu ensino que entrasse em conflito com o espírito da lei e os profetas. Eles podiam tomar o ensino de Moisés e ver tudo que a lei dizia e conferir que nada do que Jesus estava ensinando contradizia um só ponto da lei. Mas na segunda afirmação, Jesus não se dirigiu exatamente aos líderes religiosos. Eu não posso garantir que o meu ensino não vá de encontro ao ensino dos líderes religiosos. Aqueles que acompanharam o estudo versículo por versículo do Evangelho de João talvez se lembrem do diálogo longo e hostil que Jesus travou com os líderes religiosos. Aquele diálogo foi relatado em todos os evangelhos, inclusive no Evangelho de Mateus, mas com mais detalhes no Evangelho de João. Jesus teve aquela discussão com a liderança religiosa porque estava sempre em conflito com eles. Nesse parágrafo, é como se Jesus estivesse dizendo: agora, antes de vocês colocarem meu ensino em prática em todos os seus relacionamentos e principalmente na vida daquele povo no sopé da montanha, com todos os seus problemas, vocês precisam compreender algo sobre as Escrituras. Tudo que estou ensinando é baseado nelas. Mas há outro ponto que chamamos de tradição e se baseia na maneira como muitos têm interpretado as Escrituras. Talvez vá além da interpretação das Escrituras e se baseie apenas em conceitos humanos. Jesus está dizendo: o que eu tenho para ensinar a vocês vai entrar em conflito com a tradição dos líderes religiosos. A tradição dos líderes religiosos tinha duas bases. Eles realmente pregavam o ensino de Moisés, mas, conforme veremos nos parágrafos a seguir, Jesus não concordava com a maneira como eles interpretavam a lei de Moisés. Jesus discordava veementemente dos líderes religiosos na maneira como eles interpretavam e aplicavam a lei de Moisés. Mas acontece que, como é muito comum também nos dias de hoje, além da lei de Deus ou lei de Moisés, os líderes religiosos tinham o seu próprio livro chamado Talmud. Naquele livro eles encontravam inúmeras leis e regras que consideravam como uma aplicação das Escrituras, mas não eram as Escrituras. Os capítulos 7 de Marcos e 15 de Mateus relatam uma daquelas discussões de Jesus sobre esse assunto. Em Marcos capítulo 7, lemos estas palavras de Jesus numa discussão com os líderes religiosos. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe.
Isso quer dizer que os fariseus se eximiam da obrigação de cuidar dos pais idosos. Jesus estava dizendo a eles: Moisés não escreveu isso. E isto não faz parte da palavra de Deus. Isso é parte da tradição de vocês. Quando a tradição de vocês entra em conflito com as Escrituras, ela passa a guiar a vida de vocês. Jesus repreendeu fortemente aquela atitude, dizendo: quando vocês colocam uma tradição de vocês acima da palavra de Deus, vocês tornam a palavra de Deus vazia e ineficaz. Se a tradição de vocês é mais importante do que as Escrituras, ela passa a não ter valor. Os líderes religiosos faziam esse tipo de coisas e, por isso, conforme veremos nos parágrafos a seguir, Jesus não concordava com a interpretação e aplicação que eles faziam da lei de Deus ou da lei de Moisés. Algumas vezes, Jesus citou afirmações que não são encontradas na palavra de Deus, que não passavam de tradição dos líderes religiosos. E Jesus discutia fortemente com eles por causa disso. Jesus estava quase desafiando os líderes religiosos e dizendo aos seus discípulos: ouçam bem, se vocês vierem até mim e permanecerem nas minhas palavras até conhecerem a verdade que eu vim ensinar, descobrirão que nada do que ensino entra em conflito com o espírito da lei e os profetas. Mas isso não acontece com os líderes religiosos, e essas pessoas têm sido seus líderes religiosos. No caso dos líderes religiosos, não é assim. No contexto deste grande desafio, deste grande ensino, Jesus estava dizendo a eles: olha, se vocês vão ser o sal da terra e a luz do mundo, vocês precisam compreender a palavra de Deus ou a lei da lei e os profetas. Vocês precisam aprender a usar a lei e os profetas, a aplicar a lei e os profetas na vida das pessoas lá embaixo. Com este ensino, podemos compreender que Jesus estava repleto de amor. Ele queria deixar bem claro todas as situações para aqueles que estavam ali com ele. Durante esse ensino que conhecemos como o Sermão do Monte. Sabe, é um ensino muito interessante. Infelizmente, eu preciso parar por aqui hoje. Vamos continuar a estudar tudo isso no próximo encontro com a palavra, quando veremos como podemos aplicar tudo isso na vida das pessoas que estão à nossa volta. Claro, como primeiro podemos aplicar na nossa vida. Eu creio plenamente, prezado ouvinte, que você é chamado por Deus para fazer algo. Você é chamado por Deus para brilhar. Você é chamado por Deus para ser sal da terra, para ser sal aí onde você está. Você é chamado por Deus para fazer diferença. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.